Olá, turma! Espero que vocês estejam todos bem. A próxima função que a gente vai estudar é a função exponencial. Mas antes de entrar nesse conteúdo, a gente vai fazer agora uma revisão sobre potenciação. Vamos lá? Ao final desta aula, você deve ser capaz de resolver cálculos que envolvam potência de expoente natural e suas propriedades, resolver cálculos que envolvam potência de expoente inteiro negativo e suas propriedades, e resolver cálculos que envolvam raiz enésima e suas propriedades. Lembrando sempre que você deve acompanhar as aulas com seu caderno do lado, anotando tudo que for importante. Bom, pessoal, começando lá do início, vamos relembrar o que é uma potência de expoente natural. Exemplo, a ao quadrado é a vezes a duas vezes, porque o expoente aqui é 2. A ao cubo é a vezes a três vezes, porque o expoente é 3. Raciocínio análogo, a quarta é a vezes a vezes a vezes a 4 vezes. E se a gente tiver um a elevado a um n qualquer, é a vezes a vezes a vezes a, e a gente vai ter n fatores sendo multiplicados aqui. Então, isso seria uma potência de base A. Então, seja A um número real e n um natural com n maior ou igual a 2, chama-se potência de base A e expoente n, o número A elevado a n, que é o produto de n fatores iguais a A. Bem, até aí, nenhuma novidade, né? Essa aula não vai ter novidade nenhuma. Talvez nas propriedades tenham coisas que vocês não se recordem, mas nada novo. Então, alguns exemplos aqui. O 3 a quarta vai ser igual a 3 vezes 3, 9, vezes 3 de novo, 27, vezes 3, 81. 1 sobre 5 ao quadrado. Gente, o que é um número ao quadrado? É ele vezes ele novamente, tá? Então, 1 vezes 1 vai dar 1. Denominador, 5 vezes 5, 25. Poderia fazer direto, que uma fração ao quadrado vai ser o numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado. 2 elevado a 1 é 2, qualquer número, né, elevado a 1 vai ser ele mesmo, ou seja, o menos 5 elevado a 1 é o próprio menos 5. Se a gente tiver uma base negativa com um expoente ímpar, gente, o resultado é sempre negativo, por causa da regrinha do sinal. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Menos 2 ao cubo. A gente sabe que o 2 ao cubo é 8, né? Porque 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo, 8. Tudo bem. E o sinal, ó, a gente vai ter o menos 2 vezes o menos 2, que vai dar mais 4. Depois vai fazer vezes menos 2. E aí, mais com menos, vai voltar a ser menos. Então, a base negativa, sempre que o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Se o expoente fosse par, o resultado ia ser positivo. 0 elevado a qualquer número é sempre 0, porque 0 vezes 0 é 0, vezes 0 é 0, independente da quantidade de vezes que você multiplicar. Qualquer número elevado a 0 vale 1, a gente consegue provar isso com uma propriedade, a gente vai fazer mais pra frente, tá? Então, aqui eu botei mais um exemplo, o meio elevado a 0 também vai ser 1, tá? Independente do número, elevado a 0 é sempre 1. Vamos para as propriedades. Sendo A e B reais, Mn naturais, valem as seguintes propriedades. Então, aqui também não tem novidade nenhuma. A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. Ou seja, a multiplicação de duas potências de mesma base, você vai repetir a base e somar os expoentes. Vou botar um exemplo aqui só para vocês entenderem o porquê dessa propriedade. Ó. Exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Vamos usar a definição de potência. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 ao cubo, aqui é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Então, o que a gente tem aqui, gente? A gente tem uma multiplicação de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes. Ou seja, isso é 5 elevado a 5. E notem que esse expoente 5 é exatamente 2 mais 3. Porque a quantidade de fatores que vão aparecer aqui é justamente esse número mais esse. Bem, e vale para qualquer valor que seja, né? A única condição é que a gente tem que ter essas duas bases iguais. Para nessa multiplicação aqui, a gente ter um número apenas e poder juntar isso tudo numa única potência. Segunda propriedade.
A elevado a m sobre a elevado a n. Condição de existência aqui vai ter que ser o a diferente de zero, porque não existe divisão por zero, e agora o meu a está no denominador, tá? Isso vai ser igual a elevado ao expoente do numerador menos o expoente do denominador. Também botei um exemplo aqui para a gente entender por que isso. Ó, 5 ao cubo sobre 5 ao quadrado. Aplicando a propriedade, vai ser 5 elevado a 3 menos 2, que é 5 elevado a 1. Agora, por quê? O 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. A gente vai poder cancelar esse 5 com esse e esse com esse. Então, o que vai sobrar aqui? No caso, vai sobrar um 5 em cima, porque o expoente de cima é maior que o de baixo, tá? E quantos fatores vão ter? Nesse caso aqui é só 1. Por quê? Porque eu cancelei 2. Você sempre vai cancelar a quantidade de fatores que tiver no outro elemento, tá? Sendo em cima ou embaixo, podia estar invertido. Então, vai funcionar sempre. Poderia ser 5 elevado a n sobre 5 elevado a m. Ia ficar exatamente o que está aqui já indicado, com a, m e n. Então, é só subtrair o expoente do numerador sobre o expoente, menos o expoente do denominador. Frisando que a base tem que ser igual, ó, aqui é A e aqui é A. Outra propriedade, ó, A vezes B elevado a N. Agora não é mais A e A, tá vendo? É um número vezes um outro qualquer, ambos estão elevado a N. O que é isso? Você vai fazer a potência desse vezes a potência desse. Então, fica A elevado a N vezes B elevado a N. Outra propriedade, A sobre B elevado a N. Tá vendo que é a fração inteira que está elevado a N. Então, isso é numerador elevado a N sobre denominador elevado a N. Aqui também tem a condição de existência, tá? Do denominador não poder ser zero. Mais uma propriedade, ó. A elevado a M elevado a N. Então, você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes, tá? Você poderia trocar também. Isso é a mesma coisa que A elevado a N, depois elevado a M. Por quê? A ordem da multiplicação aqui não altera o produto, né? Você poderia botar esse N aqui e esse M aqui e escrever isso aqui ao contrário, que dá no mesmo. Agora, potência de expoente inteiro negativo. A elevado a menos N, isso é 1 sobre A elevado a N. Ou seja A um número real não nulo e N natural, chama-se potência de base A expoente menos N, o número A elevado a menos N, que é o inverso de A elevado a N. Tudo bem? Então, se você tiver um expoente negativo aqui, você escreve 1 sobre essa potência, sendo agora o A, o N, um valor positivo. A não pode ser nulo, porque ele vai para o denominador, né? Aqui não está no denominador, mas aqui está. Isso é igual a isso. Então, não existe zero elevado a menos número nenhum. Isso seria 1 sobre esse valor que é zero, tá? E não existe divisão por zero. Bem, vamos lá alguns exemplos. 2 elevado a menos 2, isso é 1 sobre 2 ao quadrado, tá vendo? Inverti, e aí você já muda esse sinal aqui. Isso resolvendo dá 1 sobre 4. Menos 5 elevado a menos 2, vai ficar 1 sobre esse mesmo número aqui, trocando apenas o sinal do seu expoente, tá? Que agora passa a ser positivo. Aí agora você resolve isso daqui. Menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, que é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, né? Elevado a menos 1 você vai simplesmente inverter. 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 a quarta, que vai dar 1 sobre 16. E agora, ó, quando você tiver uma fração elevado a um número negativo, vamos usar a definição lá que a gente viu no slide anterior. Vai ser 1 sobre esse mesmo número, só que agora com esse expoente positivo. Tá. E aí agora eu posso resolver isso. O menos 2 a quarta, o expoente é par, né? Então, esse menos aqui vai virar mais. Por quê? Vai ficar menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. Tá vendo? 4 aqui foi o expoente. Então, você fez a regrinha do sinal do menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, 4 vezes. Então, fica positivo. 2 a quarta, 16. 3 a quarta, 81.
Então, 1 sobre 16 sobre 81, gente, isso é 81 sobre 16. Por quê? Você repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo, lembra? Divisão entre duas frações. Em cima é 1. 1 é como se fosse 1 sobre 1. Então, fica 1 sobre 1 vezes o inverso da fração que está embaixo, que vai ficar 81 sobre 16. Então, 1 vezes 81 sobre 16 vai dar o próprio 81 sobre 16. Gente, com o tempo, a gente não precisa fazer esse processo inteiro. Você pode vir daqui direto para cá, como uma forma prática, tá vendo? 81 é a potência do 3, o 16 é a potência do 2, né? De forma prática, o que esse sinal aqui do expoente fez? Ele inverteu essa fração aqui. Escrever 1 sobre esse número, ou trocar esse numerador com esse denominador, dá no mesmo. Então, se tem esse menos aqui, você faz a potência 3 elevado a 4, escreve aqui em cima, e o que estava em cima, você faz a potência e escreve embaixo. Potência de expoente racional. Dados um número real positivo A, que é a minha base, um número inteiro M e um natural N maior ou igual a 1, chama-se potência de base A expoente M sobre N, a raiz enésima aritmética de A elevado a M. Ou seja, A elevado a M sobre N, esse denominador aqui, que é um natural, tá? Que não pode ter um número quebrado, vai ser o índice da raiz, para poder existir esse índice, que é sempre um natural. E dentro da raiz fica o A elevado a M. Então, ó, só mostrando aqui o que eu estava fazendo com a setinha, né? Esse denominador vem para o índice da raiz e esse numerador desse expoente fica sendo o expoente aqui dentro. Gente, então com isso, olha só, a gente consegue transformar toda a raiz numa potência e vice-versa, tá? Então vão ter coisas, você pode resolver com as propriedades de raiz, mas você pode também, se quiser, transforma isso numa potência e usa as propriedades de potência, se você tiver mais facilidade com propriedade de potência. A gente vai ver um exercício disso já já. Então aqui exemplo, 5 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então esse denominador veio para o índice da raiz e esse numerador veio aqui para dentro da raiz como expoente da sua base, que era 5. Então, vamos ver alguns exemplos. 2 elevado a 3 sobre 5, fica a raiz quinta de 2 ao cubo, 2 ao cubo é 8. Então, fica a raiz quinta de 8. 1 sobre 2 elevado a 3 sobre 4. Ó. 1 sobre 2 vai ficar dentro da raiz, o denominador, que era 4, vem para o índice daqui da raiz do lado de fora, e o numerador fica sendo o expoente aqui dentro do 1 sobre 2. Então, essa é a raiz quarta de 1 sobre 8. Então, vamos fazer um exercício, gente. Olha só. Calcule o valor de y, onde y é igual a 27 elevado a 2 terços, menos 16 elevado a 3 sobre 4. Eu vou fazer de duas formas. Vou fazer utilizando propriedades de raiz, ou seja, eu vou transformar isso aqui para raiz, e vou usar as propriedades lá da raiz enésima, e vou fazer utilizando propriedade de potências. Vai ficar mais simples com a propriedade de potência, até porque isso já está em formato de potência, tá? Mas eu estou propondo a gente fazer dessas duas formas para a gente treinar as propriedades e para a gente chegar no mesmo resultado e ver que as duas formas estão corretas, tá? Vou propor uma coisa. Pausa o vídeo e tenta fazer. Não importa se é dessa forma ou dessa. Escolhe aí e tenta fazer ou tenta fazer das duas. E daqui a pouco você volta aqui para ver o resultado. Vamos lá, gente. Para de preguiça. Quem não fez, dá pausa no vídeo e tenta fazer. Pronto, gente, eu vou resolver primeiro utilizando propriedade de raiz, tá? Espero que vocês tenham conseguido fazer. Quem chegou no valor 1 está certo. Vamos lá, então. Vou transformar isso aqui para raiz, só porque eu quero ter mais trabalho para poder treinar isso aqui. Então, 27 elevado a 2 sobre 3 fica a raiz cúbica de 27 ao quadrado, né? Esse denominador vira o índice da raiz e esse numerador expoente do 27 aqui dentro. Menos 16 elevado a 3 quartos, fica a raiz quarta de 16 ao cubo. E aí eu vou resolver isso da seguinte forma. O 27 eu sei que é 3 ao cubo, né? Então fica a raiz cúbica de 3 ao cubo, só que ainda estava ao quadrado. Fica a raiz cúbica de 3 ao cubo ao quadrado. Menos
16 é 2 elevado à quarta. Então, fica 2 elevado à quarta elevado ao cubo, porque ainda tinha esse cubo aqui. Tá? Agora, gente, olha só. Eu posso inverter essa posição aqui desse 3 com esse 2 e aqui também. A posição desse 4 com esse 3. Invertir, tá? A gente viu essa propriedade, né? Potência de potência, que a gente, na verdade, isso daqui é 3 elevado a 3 vezes 2, que é 6. Esse aqui também é 3 elevado a 2 vezes 3, que é 6. Então, ambos são 3 elevado a 6, tanto faz eu escrever assim ou assim. Na prática, você pode sempre inverter esse valor com esse. Por que eu escrevi nesse formato? Nesse formato fica fácil ver que o resultado disso daqui, raiz cúbica de alguém elevado ao cubo, o resultado disso é esse alguém, ou seja, é 3 sobre 2. Um monte de gente fala assim, vou cancelar, né? Vou cortar essa raiz com esse ao cubo. Na verdade não é um cancelamento é divisão, né? Mas é uma lógica, ó, vou relembrar aqui. Se a gente tem raiz enésima de k elevado a n, se você passa isso, é uma forma de pensar, tá? Se você passa isso para a potência, fica k elevado a esse valor sobre esse, né? Que a gente acabou de ver. Então, fica k elevado a n sobre n. N sobre n é 1. Então, o resultado disso é k. Tá? Então, o raciocínio certo é esse. Não é simplesmente simplificar esse n com essa raiz. A gente sabe que na prática é isso. O resultado é esse. Então, aqui, ó, raiz cúbica de alguém elevado ao cubo é esse alguém, que é 3 ao quadrado. E o outro, raiz quarta de alguém elevado à quarta, é esse alguém, que é 2 ao cubo. Então, gente, resolvendo isso, vai dar 3 ao quadrado menos 2 ao cubo, que é 9 menos 8, que é 1. Vamos fazer agora o item B utilizando as propriedades de potência mesmo. Então, 27 elevado a 2 terços, eu vou escrever o 27 como 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, isso, na verdade, é 3 ao cubo elevado a 2 terços. E esse outro termo, que é 16 elevado a 3 quartos, eu vou escrever o 16 como 2 a quarta. Então, fica 2 a quarta elevado a 3 quartos. Pronto, a gente já conhece essa propriedade também, que diz o seguinte, aqui eu só vou precisar agora multiplicar esses expoentes. Então, 3 ao cubo elevado a 2 terços é a mesma coisa que 3 vezes 2 terços. 3 vezes 2 terços, gente, dá 2, né? 3 multiplicando em cima e depois dividindo, você pode cancelar, dá 2. Ou calcula, fica 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 3 dá 2. Tá? Então, isso é 3 ao quadrado, que é 9. E o outro termo fica 2 elevado a 4 vezes 3 sobre 4. Ficou estranho porque aqui eu botei um x, né? Esse x é de vezes. Então, vai ficar, aqui vai dar 2 ao cubo. Então, novamente, ó, 9 menos 8, que dá 1. Isso aí daqui. O mesmo resultado, tá vendo? Esse daqui, acho que foi mais rápido, né? Mas os dois estão certos. O importante de fazer assim, a gente vê que dá a mesma coisa, então estamos usando as propriedades corretamente. Bom, pessoal, gente, vamos provar uma coisa que a gente comentou lá no início da aula que a gente faria, que qualquer número elevado a zero vale 1. Bem, vamos ver essa demonstração. Primeiro eu vou escrever esse zero como x menos x. Seja lá qual for o valor de x, que é um número real, x menos x dá zero. Então, vou reescrever a elevado a zero como a elevado a x menos x. Agora, gente, eu vou usar uma propriedade, que foi a segunda propriedade que a gente viu nessa aula. Que quando a gente tem a elevado a x dividido por a elevado a x, divisão de potência de mesma base, a gente repete a base e subtrai o expoente, né? Então, isso é igual a isso. Ou seja, eu posso usar o contrário também, que isso é igual a isso. Tá? Então, agora nesse formato, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma fração onde o numerador é igual ao denominador. 5 sobre 5 vale 1, 7 sobre 7 vale 1, menos 539 sobre menos 539 vale 1, raiz de 5 sobre raiz de 5 vale 1. Ou seja, qualquer fração que o numerador é igual ao denominador, o resultado disso é 1. Então, a elevado a zero é igual a 1. Vamos agora ver um exercício. Vou deixar aqui uns exercícios só para vocês treinarem, tá?
Pode pausar o vídeo aí e copiar. Eu posso botar num documento também e jogar lá na sala virtual. E aqui temos o gabarito também. Pode pausar aí e copiar, quem quiser se adiantar, mas eu vou botar junto do arquivo na sala virtual. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Próxima aula, entraremos em função exponencial. Fiquem com Deus, estudem e levem as dúvidas lá para a nossa sala virtual. Tchau, tchau.